Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre os acontecimentos antes do fim. Bom, eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e mais uma segunda-feira estou aqui com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Nos sentimos debaixo da graça, da misericórdia de Deus que tem nos sustentado em todo esse tempo, né? Gravando esse material e esperamos que o Senhor possa seguir abençoando os ouvintes. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos iniciando então hoje o 8º episódio da série dos acontecimentos antes do fim. No episódio passado nós falamos dos vencedores no aspecto das primícias, né? Da questão da disciplina, a questão da recompensa, todos os processos ali no fim dos tempos. E hoje nós vamos falar do aspecto do filho varão, né? Que é um dos aspectos dos vencedores. Certo. E aí já vamos direto para a primeira pergunta. Hoje, sem resumo, sem dicionário do fim, vamos para o primeiro ponto, que é uma coisa interessante, que acho que é bom situar todo mundo, que é de onde vem, né, a nossa linha teológica, onde nós estamos baseados, quais são os nossos mestres, né? Por que a gente tem todo esse posicionamento, né, de escatologia, Jorge? Bom, é importante falar isso, Vinícius, porque o tema que nós estamos desenvolvendo pode ser muito novo para muitos ouvintes, né? Sim. Então, nós estamos debaixo da base, né? Ou estamos na base de um grupo de irmãos que nos têm sustentado com essa palavra e têm passado essa visão para nós. Então, podemos dizer, né? A nossa linha teológica, qual é o nosso ministério, a nossa linha teológica? Nós praticamos o ministério da Nova Aliança, ministério bíblico da Bíblia, né? Mas a nossa igreja, a obra onde nós estamos, ela tem muito tempo, ela tem mais de 100 anos. E um grupo de irmãos, por meio de todo esse tempo, eles têm recebido essa revelação, essa palavra, e eles têm transferido a outros irmãos fiéis que essas palavras têm chegado a nós, né? Exemplo, para resumir, o irmão Watchman Nee foi um irmão que Deus usou muito na China para desenvolver, para levar a cabo essa visão da vida da igreja. Depois foi o irmão Witness Lee. E agora, como da China essa palavra chegou até aqui, Vinícius? Essa é a pergunta. Por meio de um missionário, né? Um missionário chinês chamado Dong Yulang, o irmão Dong. Ele, aqui em América do Sul, ele começou aqui no Brasil, começou a pregar o evangelho, né? Com simplicidade, mas com encargo, com espírito. E hoje, por meio desse ministério, se estabeleceram igrejas em toda a terra, todos os continentes, né? Então, hoje, o irmão Dong, ele já partiu com o Senhor e hoje quem está levando esse ministério, né, a liderança principal desse ministério é o nosso irmão Pedro Dong, o irmão Esdramá, junto com o nosso irmão Miguel e o nosso irmão Andrés, né? Então, eu estou falando isso aqui, Vinícius, para mostrar de que nós estamos em cima dos ombros de outros irmãos. Sim. Né? Nós estamos aprendendo desses irmãos. O irmão Dong, ele falou assim que ele conseguia mostrar essa visão e essa palavra porque ele estava em cima dos ombros desses irmãos. Bom. Ele falava que ele estava nos ombros do irmão Witness Lee, Watchman Nee. E, bom, nós nos sentimos nos ombros desses irmãos também, que estão hoje nos precedindo, né? Nosso irmão Pedro, nosso irmão Esdra e esses irmãos que estão aí ministrando essa palavra para nós, né? Então, em base a esse encargo, essa palavra que nós estamos recebendo, nós estamos transferindo também para você que está ouvindo essa palavra, essa visão, né? Essa visão e essa palavra que nós estamos desenvolvendo nesse material. Graças a Deus, muito bom a gente entender esse ponto e vamos introduzir então, Jorge, o tema de hoje, tá? Você poderia fazer uma introdução ao tema de hoje, assim, para a gente ter uma visão panorâmica, né, geral, antes de a gente entrar nas demais perguntas? Bom, nós vamos desenvolver o aspecto dos vencedores como um exército, para lembrar, né? Como você mencionou, Vinícius, nós desenvolvimos o aspecto dos vencedores como as primícias, e isso fala de um grupo de pessoas que foram preparados para o desfrute do Pai, né? Eles foram arrebatados como primícia no início do restante da colheita. Então eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 12, que fala da visão da mulher, do dragão e do filho varão. Versículo 1 diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Versículo 5 ele diz: nasceu-lhe a essa mulher, pois, um filho varão,
que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então nós vamos ver aqui, Vinícius, basicamente, essa visão de Apocalipse 12, ela tem início em Gênesis. Gênesis Sim. é a semente de todas as visões que foram dadas por Deus na Bíblia. Exemplo, em Gênesis nós vamos ver a figura de uma mulher, uma serpente e a semente dessa mulher e dessa serpente, né? Que foi Eva, né? A serpente de Satanás, e a semente da serpente foi Cristo. E teve cumprimento, essa figura, né? Essa profecia, ou essa promessa teve cumprimento no nascimento de Cristo com Maria, né? E Cristo derrotando a serpente que foi Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Sim. Okay? Então vamos ver, vemos a promessa dada em Gênesis, né, como uma figura dessa visão, o cumprimento dessa promessa por meio de Cristo, né, Maria como mulher, Cristo que foi a semente da mulher e Cristo vencendo a Satanás. Mas esse aspecto o cumprimento dessa promessa, ela tem um aspecto também coletivo, Vinícius. E esse aspecto coletivo da mulher, de Cristo como um vencedor e da serpente, já como um dragão, ele é mostrado no aspecto coletivo em Apocalipse capítulo 12. Ok? Sim. Então vamos desenvolver um pouco para poder entender e dar uma visão panorâmica dessa visão de Apocalipse 12. Então, em Gênesis capítulo 3, foi dada, como já falei, foi dada a semente dessa visão. Então eu vou ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui entre ti é a serpente. E a mulher, aqui foi profetizado para Eva. Entre a tua descendência, que é a descendência da serpente, e a sua descendência, que é a descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que vamos ver aqui, Vinícius, foi primeiramente uma promessa que foi dada a Eva, né? E Eva, quando ela recebeu essa promessa, para ela foi uma boa notícia, né? Podemos dizer assim que foi o evangelho, Deus pregando o evangelho para Adão e Eva, falando de que além de que eles caíram, né? Eles caíram no pecado e na desobediência, Deus estava prometendo uma salvação para eles, né? Ok, quando Deus deu essa visão, essa profecia, ou essa promessa para Adão e Eva, eles ficaram empolgados, né? Eles ficaram animados e esperançados. Então, no capítulo 3, versículo 20, nós vamos ver Adão dando um nome a Eva, né? E deu assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Estava falando assim: que esperança, Eva. O nome de você é Eva. Agora a humanidade, a nossa descendência tem esperança, né? Você é vivente, não? Podemos dizer também, o nome de Eva significa também vivente. Né? Então, quando deu essa promessa para ela, vamos prestar muita atenção no versículo 21, diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então, Deus fez uma vestimenta aqui de animal, de pele de animal. Sim. Ou seja, Deus teve que matar provavelmente um cordeiro, né? Foi um animal. E isso fala da morte de Cristo, fala da redenção. Deus teve que derramar sangue de animal para mostrar que por meio da morte de um cordeiro, por meio da morte de uma oferta, né? Dando uma oferta, Deus ia trazer a salvação e a justificação para o homem. Lembrando que eles tinham primeiro folhas, né? Tinham pegado como vestimenta folhas de figueira, o qual seca e não servem para ser justificado, mostrando então que Deus ia trazer a justificação por meio da morte de um animal. Então, o cumprimento dessa promessa
nós vamos ver mais na frente que foi Cristo. Só que Eva, por exemplo, quando você lê o capítulo 4, versículo 1, ele diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Sim. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então ela estava pensando que o cumprimento da promessa era seu primeiro filho. Então ela estava... Já seria em Caim, né? Ela pensou que era Caim. Sim. Por isso falou que por vontade do Senhor, ela adquiriu esse filho. E aí, na verdade, não foi o cumprimento dessa promessa em Caim, né? Ok. Esse cumprimento dessa promessa, na verdade, foi Cristo, né? Nós vamos ver exemplo. Lucas, quando nós vemos na atitude da mulher, que neste caso foi Maria, ela foi uma mulher que quando Deus apresentou o propósito que Deus tinha com ela, falou assim: Maria, eu quero usar você por meio do Espírito Santo. Em seu ventre vai ser concebido um filho e tal, e o Espírito Santo vai repousar sobre você. E quando Deus mostrou, o anjo mostrou toda essa visão para Maria, Maria falou depois no capítulo 1 de Lucas, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Espero que esta seja a atitude nossa toda vez que o Senhor apresente seu plano para nós, Vinícius. Sim. Assim como Maria, né? Poder dizer assim: Senhor, aceito essa vontade, faça comigo, aqui está teu servo, aqui está tua serva, faça comigo conforme a tua vontade. Então podemos dizer que ela aceitou a vontade do Senhor e Deus cumpriu a promessa por meio da aceitação dessa serva, né? Então o cumprimento, como já falei, é Cristo. Eu vou ler um versículo aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, o cumprimento dessa promessa, Vinícius, da semente que esmagou a cabeça da serpente foi Cristo. Cristo venceu. Bom. Cristo venceu o pecado, o mundo, crucificou nossos pecados, crucificou Satanás, a velha criação. Todas as coisas negativas foram esmagadas pelos pés de Cristo na morte e na cruz. Ele venceu, ok? Então, podemos dizer, Senhor então, Jesus. Nós vamos ver aí duas descendências, não? Né? A descendência da mulher e a descendência da serpente. Basicamente, a descendência da serpente, quem é? Vinícius, é uma notícia lamentável. A descendência da serpente é toda a humanidade que está debaixo do pecado. Nossa. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler aqui. Diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a má notícia aqui, Vinícius, é que toda a humanidade está contaminada pelo veneno dessa serpente. Por isso que toda a humanidade é descendência dessa serpente. Então, a descendência qual é? É toda a humanidade que a Bíblia chama o velho homem, a velha criação. Então, eu quero ler outro versículo aqui em Mateus capítulo 3, versículo 7, que mostra que o homem é descendência dessa serpente. Então, Mateus capítulo 3, 7, ele diz, aqui quando João começou a pregar o evangelho, ele diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Fariseus e saduceus eram pessoas que conheciam a lei, Vinícius. Sim. Eram pessoas religiosas que queriam de uma ou outra forma agradar a Deus. E olha o que fala aqui João Batista. Diz-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja,
João Batista estava falando assim, Deus está irado pelo pecado da humanidade. E vocês que são religiosos, que gostam de querer agradar a Deus, vocês fariseus, vocês saduceus são raça de víboras. Então, toda a humanidade, Vinícius, está debaixo dessa desgraça do pecado e da morte. São descendência dessa serpente, queridos ouvintes. Essa é a má notícia. O mesmo Paulo falou que o pecado estava nele, que ele se sentia desgraçado, né? Então, essa má notícia tem Senhor outra Jesus. Parte, Vinícius. Tem uma boa notícia. Deus enviou seu próprio Salvador. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho como o nosso Salvador. Então, a boa notícia é que Cristo morreu por nós. A boa notícia é que Cristo, ele foi a semente da mulher, ou a descendência da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Olha o que diz aqui Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a raça humana, toda ela está contaminada, mas em Cristo, Vinícius, não podemos fazer uma transferência de ser a descendência da serpente para agora ser a descendência da mulher. Então, de que descendência hoje, Vinícius, nós queremos estar? Na descendência da mulher. Queremos permanecer um viver de pecado, um viver no mundo, e ser a descendência, ser pessoas bonzinhas, mas sendo a descendência da serpente? Não. Ou queremos ser transferidos agora para ser a descendência da mulher? Senhor Espero Jesus. que todos nós abramos nosso coração à palavra do Senhor, para receber essa transferência, Vinícius. Senhor Jesus. Muito bom. Então, vou prosseguir aqui aprofundando um pouco. Ainda estamos na introdução, Vinícius. Mas vamos lá. Então, no aspecto individual, Vinícius, Satanás eles tem usado pessoas, especialmente pessoas, para cumprir o propósito maligno. Exemplo, no aspecto individual, essa semente, ou essa descendência da serpente foi Judas. Em João capítulo 13, versículo 18, você pode ler em sua casa, ele foi aquele que levantou o calcanhar em contra do Senhor. Eu vou ler aqui no final do capítulo, João capítulo 13, versículo 18. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Esse aí foi Judas, né? Que traiu o Senhor. Ok, esse Judas aí, ele em seu aspecto individual, Satanás também ele vai usar um personagem chamado Anticristo, que nós vamos falar desse personagem de maneira completa nos próximos episódios, né? Ok, então já falamos então da descendência da serpente, né? Tem uma descendência que é toda a humanidade, que está contaminada pelo pecado, mas agora vamos falar da descendência da mulher, né? A mulher aqui representa, a mulher em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é Eva, né? Aí foi Eva a quem Deus profetizou ou falou essa promessa. Sim. Essa mulher representa todo o povo de Deus, né? Só que entre a mulher, além de Deus, da descendência da mulher ser Cristo em seu aspecto individual, né, como a semente da mulher, como a descendência da mulher, em seu aspecto coletivo, essa descendência da mulher representa também, Vinícius, os vencedores. O remanescente que Deus vai usar para cumprir seu plano. Eu quero lembrar algo que falamos em alguns dos materiais passados. Deus não consegue usar o total do seu povo, o 100% do seu povo. Deus, para poder cumprir seu plano, ele somente consegue usar um remanescente. Esse remanescente aí, que é a descendência da mulher em seu aspecto coletivo, é o que a Bíblia, em capítulo 12, fala o filho varão. Então, para resumir, Vinícius, estou falando muito nessa introdução. Deus está gerando um exército.
Ok. O anticristo, Satanás, em seu aspecto coletivo, ele está também gerando um exército, né? Para o final dos tempos, ele está gerando um exército. Podemos dizer assim, que esse exército que Satanás está gerando é uma força-tarefa em contra da vontade do Senhor. Mas Cristo, ele também está gerando uma força-tarefa. É um grupo de vencedores que vai combater esse exército maligno no final dos tempos e vai vencer e colocar a Satanás debaixo dos pés e do domínio de Cristo. Não? Ou esse governo desse mundo que hoje Satanás está fazendo tanta bagunça, isso vai ter um fim. Glória Quero dar uma boa notícia, queridos ouvintes. O governo de Satanás, o governo do anticristo, por mais que ele esteja fazendo tanta coisa, ele já tem um fim na história divina nas Escrituras. A pergunta é a seguinte, Vinícius: de qual exército nós queremos formar parte? Nós queremos formar parte da força-tarefa de Cristo, seus vencedores, seu filho varão, que vai derrotar a Satanás por completo, ou queremos formar parte desse exército maligno no final dos tempos? O destino final já está dado. Já está. Os vencedores já sabemos quem são. São Cristo e seus vencedores. Então é melhor decidir certo. Senhor Jesus. E Jorge, o que esse aspecto de Apocalipse 12 tem a ver com o sentido coletivo, né? Vamos dizer assim, da igreja? Como que a gente pode conectar? Muito bom. Você então, falou do aspecto individual, né? Mas e a igreja? Isso aí. Então, o que vamos ver desenvolver agora em Apocalipse capítulo 12 é o aspecto coletivo. Você tem que ter isso na sua mente, né? Porque muitas pessoas interpretam que a mulher aí representa Maria, né? E o filho varão representa Cristo, né? E aqui está falando já de outro aspecto, né? Do aspecto coletivo no livro de Apocalipse. Ok, então vamos desenvolver um pouco, de a pouco aqui. Vamos ir com calma, Vinícius. Vou ler de novo. Viu o seu grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Então, essa visão celestial aqui, essa visão que viu João aqui no céu, uma visão celestial. E essa mulher aqui, Vinícius, principalmente, ela representa a igreja. Em toda a história da palavra de Deus, o Senhor mostra que Deus tem comparado a seu povo com uma mulher, porque Ele quer ter um relacionamento com seu povo, um relacionamento de amor. No Antigo Testamento, o povo do Senhor era Israel. E Deus comparou Israel com uma mulher. Eu vou ler aqui em Isaías capítulo 54, né? Versículo 5. Ele diz: porque o teu Criador é o teu marido. Oh, que lindo, né, Vinícius? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, para o povo de Israel, o seu Criador não somente era o Deus de toda a terra, era seu marido. Ok? Sim. Só que essa mulher no Antigo Testamento foi muito infiel. Né? Foi muito infiel. Então, Deus prometeu uma nova aliança. Deus queria renovar a aliança, o relacionamento com seu povo. Então, aí entramos no Novo Testamento. Sim. Agora, na nova aliança, Deus quer ter um novo relacionamento. Ele quer regenerar o homem, Ele quer perdoar seus pecados, Ele quer lavar, Ele quer restaurar o homem por completo. Então, Deus conseguiu fazer isso por meio da obra redentora de Cristo. E hoje, por meio dessa nova aliança, Deus gera a igreja, ok? Sim. No Novo Testamento, então, a mulher, basicamente, Vinícius, é a igreja, a qual Deus está preparando para que ela possa chegar a ser a esposa de Cristo pela eternidade, a Nova Jerusalém. Então, como nós podemos ter parte, então, dessa mulher celestial que está aí em Apocalipse? Que basicamente aqui representa aí a igreja.
é por meio da regeneração e por meio de receber a obra salvadora de Cristo. Então, hoje, Deus está preparando essa mulher. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 5, versículo 25. Deus está lavando, está limpando, está purificando essa mulher. No versículo, perdão, eu falei Gênesis, é Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 32 mostra que um grande mistério revelado no Novo Testamento é Cristo e a igreja, ok? E ela chegará a ser a esposa pela eternidade, ok? Então, vamos seguir aprofundando aqui. Essa mulher, em Apocalipse capítulo 12, que já sabemos que é a igreja, ela está vestida do sol. Ok, o fato de estar vestido, Vinícius, é muito importante esse detalhe. Porque vestimenta aqui representa ser justificado. As vestimentas na Bíblia representam a obra que nos justifica, que nos faz aceito por Deus. Sim. Exemplo, Adão e Eva, em Gênesis, quando eles caíram, eles se vestiram de folhas de figueira. Aí Deus tirou essas folhas de figueira e colocou peles de animal, mostrando que por meio da morte de Cristo, o homem seria justificado. Muito bom. Hoje, Vinícius, esse sol de justiça com que a mulher está vestida é Cristo. Uau. É Cristo. Vamos ver aí, Muito vamos ver. bom, Vamos ver. Isso foi profetizado no final do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Oh Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. 4:2 diz: Mas para vós outros que temeis a meu nome, nascerá o sol da justiça. Uau. Então, quem é aí a nossa justiça, Vinícius? É o próprio Cristo. O próprio Cristo. Esse sol de justiça aí é Cristo. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4. Malaquias 4:2. 2. Ok, muito bom, muito bom. Essa aí foi a profecia, né? Essa profecia teve cumprimento no Novo Testamento, né? Vamos ler esse versículo em Lucas, capítulo 1, versículo 77. Aqui, Lucas 1, 77, ele diz: Ó Senhor Jesus, para dar a seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual vos visitou o sol nascente das alturas. Glória a Deus, Vinícius. Fuimos visitados por esse sol nascente das alturas. Esse sol, a luz desse sol, é o que nos dá essa vestimenta para nós ser justos perante o Pai. Ok? A nossa vestimenta então, Vinícius, é Cristo. É Cristo, é a nossa vestimenta. Vou ler esse outro versículo aí, né? Para deixar toda a base bíblica para nossos irmãos. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, ele diz: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a pergunta é: hoje nós temos essa vestimenta? Cristo hoje é a nossa vestidura de justiça para nos apresentar perante o Pai, Vinícius? Glória a Deus por isso. Que nós temos que fazer. Temos que aceitar essa vestimenta que Deus está dando de graça para o homem. Oh, Senhor Jesus, que vestimenta top esse sol, hein? Meu Deus, se a gente continuar no versículo, Jorge, a gente vai ver que nós vamos falar de uma lua, né? Sim. Agora, primeiro nós falamos do sol, o sol da justiça, que representa Cristo, né? Vestindo a mulher. E logo em seguida uma lua. O que significa essa lua debaixo dos pés? O que isso tem a ver com o contexto? Sim, Senhor Jesus. Muito importante. Cada detalhe que está nessa visão, Vinícius, é algo muito rico, muito maravilhoso. Então, a lua debaixo dos pés. Quer dizer que a mulher tem uma base, algo na qual ela está parada, né?
ok, a base, Vinícius, da nova aliança, né? Da nova aliança, é a antiga aliança. Por quê? A antiga aliança é a base de todas as promessas dadas por Deus no Antigo Testamento. A base, podemos dizer, a lua, assim como a lua é o reflexo da luz do sol, ela dá o reflexo da luz do sol. A antiga aliança é o reflexo da realidade de Cristo, que é a nova aliança. Então, a lua aqui representa a antiga aliança. Por quê? Porque ela somente conseguia dar um reflexo dessa realidade, ok? Para nós conhecer a nova aliança de forma profunda, nós precisamos conhecer todas as promessas de Deus na antiga aliança. Então, na antiga aliança nós temos as promessas e na nova aliança nós temos o cumprimento dessas promessas. Muito bom. Ok? Então, vamos ler exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 16, perdão, 2:16, ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Todas essas coisas que estão aqui são um reflexo da antiga aliança, né? A realidade é Cristo, está mencionado aqui no versículo 17, diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, viu? Então são sombras, né? Sim. São uma figura, uma representação. Porém, o corpo é de Cristo. Então, a realidade, o cumprimento de todas essas figuras, todos esses rituais que estão mencionados no Antigo Testamento, a realidade de tudo isso é Cristo, né? Então, nós podemos ver isso também em Hebreus capítulo 10, versículo 1, pode ler em suas casas. E nós vamos ver aqui também a Antiga Aliança, ela tem basicamente três coisas, né? Tem as promessas que foram dadas por Deus no Antigo Testamento, no qual o cumprimento é, Vinícius? Cristo. Isso. Tem que responder, tem que estar ligado. Vamos ver, então, a Antiga Aliança, que mais tem? Tem os rituais, que são figuras para conhecer a realidade de hoje, que é Cristo. Isso, exemplo. Hoje não precisamos mais fazer sacrifícios. Por quê? Porque já foi oferecido um sacrifício eterno por todos nós. Muito bom. Graças a Deus. Então, também, Vinícius, era para conhecer o aspecto moral de Deus no Antigo Testamento. Que no Novo Testamento, aspecto moral. Sim, para conhecer a moral de Deus, né? Um Deus que é santo, que é justo, que é bom, e que para o homem é impossível ser igual a esse Deus, né? Só que no Novo Testamento nós podemos alcançar esse padrão moral. Sabem quem, Vinícius? Cristo. Em Cristo, tá ligado, tá ligado. Então, Senhor Jesus. Então, essa lua aí, onde a mulher está vaciada, aí, onde está posada a seus pés, representa a antiga aliança, né? Que para nós conhecer a nova aliança, precisamos conhecer os aspectos da antiga aliança, né? Sim, Senhor Jesus. Essa questão da sombra, né, é muito interessante, porque muitas vezes a gente acaba focando nessa questão da lei, da antiga aliança, e se esquece do verdadeiro tesouro que é Cristo. Isso, tá ligado? Tá ligado? Amém, amém. E aí, por exemplo, lá eu tava lendo hoje a passagem de João 12, que lá nos evangelhos sempre vai mostrar, né, os fariseus, os saduceus, ignorando a pessoa de Jesus, né, como realmente o Messias, e valorizando a lei, valorizando as coisas da antiga aliança, valorizando as sombras. E então, um exemplo que eu achei muito extravagante foi quando Jesus ele ressuscita Lázaro, e os caras, alguns judeus creem, enquanto os outros eles querem matar Lázaro, porque eles estão com a mente tão fechada nas sombras e não enxergam, né, a verdadeira riqueza da nova aliança, que é Cristo. Mesmo. Muito bom a gente identificar esse ponto. Eu vou te colocar um outro exemplo, Vinícius. Imagina que eu ofereço para você um carro último modelo. Bom. Eu apresento para você uma foto. Olha, Vinícius, você vai ficar aqui com essa foto desse carro último modelo que eu vou dar para você no próximo mês. Sim. Aí você fica contemplando a foto, né? Muito bom. Porque essa aí é a promessa. Aí quando chega o próximo mês, eu apareço na frente da sua casa com um carro. E aí eu falo assim, Vinícius, pode abrir mão da foto.
Joga essa foto aí. Aqui está o carro, aqui está a realidade. E aí você fica com a foto. Não, mas eu vou ficar aqui que a foto está tão linda. Só se eu for muito louco. É algo assim, passa com muito. Então, muito queridos crentes, não fiquem na antiga aliança. Não fiquem na lei das coisas antigas. Entre em Cristo. Cristo hoje é a realidade. Cristo é a realidade. Muito bom. Jorge, se a gente continuar pelo versículo, ainda tem uns outros símbolos aqui que acho que é importante a gente entender. Tem. E essa coroa, o que é essa coroa aí, esse número 12 aí? Sim, muito bom. Então, a coroa na cabeça da mulher, uma coroa de 12 ou com 12 estrelas, né? Sim. Isso aí é muito interessante, Vinícius. A coroa, ela está na cabeça da mulher, né? E isso quer dizer que ela está debaixo do encabeçamento, do reinado de Cristo, ok? Desde o início, quando Deus criou o homem, a intenção de Deus era criar o homem para que esse homem fosse a expressão de Deus, da imagem de Deus, para ele estabelecer seu governo aqui na terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus criou o homem para subjugar, para governar sobre os peixes do mar, as aves dos céus, né? Tudo que se rasteja na terra. O homem caiu, lamentavelmente. Deus levanta o povo de Israel com essa mesma intenção, e em Êxodo capítulo 19, versículo 6, ele fala para esse povo que ele tirou esse povo do Egito porque ele queria que esse povo fosse um reinado de sacerdotes. Esse povo também fracassou. Agora, na nova aliança, Deus levanta a igreja. Deus levanta a igreja. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, parte B, eu vou ler aqui. Apocalipse 1, 5, parte B, diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a quem Deus tem hoje para estabelecer seu reino, expressar seu reino, estabelecer seu governo nesta terra, é a igreja. Ok? Que tem a coroa. Ok? O aspecto do número 12, Vinícius, também é significativo. Número 12 na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse, representa perfeição. Ou seja, Deus escolheu seu povo para aperfeiçoar esse povo para que ele fosse sua expressão. Exemplo, vemos as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, o qual não conseguiram cumprir um propósito do Senhor. Vemos agora a igreja, né, que agora estão debaixo do encabeçamento do ministério da Nova Aliança, que foi iniciada pelos 12 apóstolos. Né? E esse direcionamento do ensinamento dos apóstolos é o que vai levar a igreja a ser a esposa de Cristo pela eternidade, a Nova Jerusalém, que também está representada pelo número 12. Você vai ver aí os 12 fundamentos da Nova Jerusalém, as 12 portas, sempre está representado pelo número 12. Então, o número 12 é um número de perfeição, mostrando de que Deus tem a intenção de aperfeiçoar seu povo para que esta seja a esposa de Cristo pela eternidade. Okay? Sim, muito bom. E aí agora o ponto das estrelas, se a gente for, né, falar das 12 estrelas na cabeça da mulher, sim, o que isso significa? Então, 12 estrelas, né? Na Bíblia, principalmente, a estrela representa Cristo, né? Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Nós podemos ler isso, tem vários versículos, 2 de Pedro 1:19, Apocalipse 2:28, tem outro versículo no final no livro de Apocalipse que menciona Cristo como a estrela. Além de Cristo, Vinícius, as estrelas representam os crentes no Novo Testamento. Os crentes neotestamentários representam os filhos da fé. Exemplo, quando Deus prometeu a descendência para Abraão, Isaac e Jacó, Deus falou para eles que eles iriam ter uma descendência como a areia do mar e como as estrelas dos céus, né? Então, a areia do mar representa a descendência terrena dos patriarcas, né? Que aí foi o povo de Israel. As estrelas do céu, Vinícius, representa a descendência
a descendência da fé, dos filhos da fé de Abraão, ok? São os crentes neotestamentários, são aqueles que foram regenerados e receberam ao Senhor. Só que no Novo Testamento, Deus queria que todos os seus crentes fossem uma luz, eles brilhassem com a luz de Cristo aqui na terra. Eu vou ler um versículo aqui que está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ele diz: Senhor Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, a luz que é a testemunha do Senhor, né? São os filhos de Deus brilhando com a luz de Cristo para dar a conhecer o Evangelho e a testemunha de Deus aqui na terra. Então, só que o que acontece, Vinícius? Não todos os crentes estão brilhando. Tem muitos crentes que estão deixando a luz se apagar. Senhor Jesus. Então, hoje, Vinícius, especificamente, as estrelas no livro de Apocalipse representam os vencedores. Eu quero ler outro versículo, Vinícius, para refletir nisso e poder meditar isso perante o Senhor, para saber se nossa luz está brilhando ou parou de brilhar. Vamos ler um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Ele diz: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Então a pergunta é: como está nosso esplendor hoje? Diferença de esplendor. Será que nós estamos brilhando ou a luz está apagando? Senhor Jesus, Senhor, nos desperte, nos ilumine aí com essa palavra aí. Podemos refletir sobre isso, né? Muito bom. Então, no livro de Apocalipse, vamos seguir desenvolvendo isso aí. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, Vinícius, as estrelas que são vencedores, são pessoas que estão brilhando com a luz da testemunha da palavra de Deus. Elas representam os mensageiros. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o Senhor fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então aqui no livro de Apocalipse, no início, explica que as estrelas representam os anjos. Aqui os anjos é mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. São os profetas, né? São aqueles que estão trazendo a mensagem de Deus para sua igreja, para que a igreja possa executar o plano do Senhor. Ok? Ok. No Apocalipse capítulo 12, Vinícius, Apocalipse capítulo 12, essas 7 estrelas que estão na cabeça, na coroa, na coroa que está na cabeça dessa mulher, representam algo também muito importante. O fato dessas essas 12 estrelas estar na cabeça da mulher representam algo que tem a ver com uma ajuda para encabeçamento, para submissão, para a igreja estar submissa a Cristo, e representam também uma direção, um direcionamento. Que inclusive as estrelas eram usadas desde a antiguidade, desde os tempos antigos, para direcionar aos barcos quando estavam na noite, né? Eles sabiam qual era a direção por meio das estrelas, né? Ok, então as 12 estrelas na cabeça da mulher, Vinícius, podemos dizer então que ela representa a mensagem da nova aliança para essas igrejas, a qual ilumina, a qual guia e dá direção ao restante da mulher, né? Ou ao povo do Senhor. Que ela foi iniciada e ela foi coroada pelos 12 apóstolos, ok? Muito bom. Podemos dizer, Vinícius, que essas 12 estrelas aí, que representam essa mensagem da nova aliança, iniciada pelos 12 apóstolos, né? Ela é a testemunha de Deus para a sua igreja, esse ensinamento. E é a coisa mais importante que a igreja precisa guardar neste tempo. Então, no qual precisamos perseverar. Eu vou ler um versículo aqui que tem Atos capítulo 2, versículo 42,
Ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos, isso aí. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse ensinamento dos apóstolos, Vinícius, é o que gera a comunhão, é o que gera a unidade da igreja, a comunhão da igreja, e o que gera a coesão, para que a igreja possa ser um exército, né? Um grupo de pessoas que cooperam a favor de Deus, né? Em unidade e em unanimidade. Então, esse ensinamento dos apóstolos, como eu já falei, ela gera a comunhão dos apóstolos. Vamos ler isso em 1 de João, capítulo 1, versículo 3, diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos. Este é João falando para a igreja, né? Sim. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a comunhão dos apóstolos gera a verdadeira comunhão, que é a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esse ensinamento dos apóstolos, Vinícius, essas sete estrelas na coroa da cabeça da mulher, ela é tão importante que hoje, esse ensinamento dos apóstolos é o fundamento para que hoje Deus possa edificar a sua igreja. Olha só, hein? Vou ler outro versículo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo é a pedra angular, mas o ensinamento dos apóstolos, que é a continuidade do falar de Cristo, é o que dá o fundamento, o que dá a base para a igreja hoje ser edificada. Esse ensinamento, Vinícius, é tão importante que na eternidade, na Nova Jerusalém, serão as bases, o alicerce da Nova Jerusalém, né? Pela eternidade. Vou ler isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Ele diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, olha, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, o fundamento da edificação, do resultado eterno da edificação de Deus, será o ensinamento dos apóstolos. Então podemos dizer, Vinícius, que as 12 estrelas, então, representam a mensagem da nova aliança de Deus para a sua igreja. Ela que dá essa mensagem para que a igreja possa cumprir e executar o plano eterno de Deus em unidade. Então, esse ministério da nova aliança, que está aí representada por essas 12 estrelas, está precisando hoje de ministros da nova aliança, Vinícius. Muito bom, muito bom. Sem ministros da nova aliança, hoje não pode ser executado o ministério da nova aliança, né? Então, nós precisamos entrar nesse único ministério neotestamentário, que é a que edifica e que executa o plano eterno de Deus. Ou seja, nós vamos falar do filho varão, só que para chegar a ser o filho varão, nós precisamos entrar hoje no protagonismo, né, de ser a mulher, de ser a igreja que pode executar o plano eterno de Deus. Dessa mulher, aqueles que estão tomando a sério esse ministério da nova aliança e como ministros estão executando o plano, eles chegarão a ser uma secção especial dessa mulher que será o filho varão, Vinícius. Muito bom, muito bom. Então, antes de tocar nesse ponto, a gente precisa entender o que é a mulher, né? A mulher vestida do sol, isso. A lua debaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas. Muito bom mesmo. E se a gente der continuidade, a gente vai parar no versículo 2. Sim. Que é que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O que é essa gravidez, Jorge, do Vinícius, versículo 2? Esse versículo 2 aí de Apocalipse 12, viu-se também, que achando-se grávida, que representa essa gravidez da mulher aí, Vinícius? E que representa os gritos de parto,
e os sofrimentos de tormento que está tendo essa mulher para dar à luz o filho varão, nós vamos desenvolver isso no próximo episódio. Já estava percebendo pelo tempo que o tempo não vai dar, mas vamos prosseguir no próximo. Muito bom, graças a Deus pela mensagem de hoje, né? Acho que deu pra gente esmiuçar, a gente não saiu do versículo 1, mas deu pra gente extrair muita coisa, muito entendimento sobre essa mulher, sobre como nós devemos nos posicionar individualmente e como igreja também, né? E que Jesus te abençoe, obrigado você que chegou até aqui. Se você ganhou algum ponto, comenta aí embaixo, que isso é muito importante, isso ajuda muito. Também deixa o seu like se você não deixou ainda. Se você não é inscrito, inscreva-se e compartilhe, né, esse podcast para cada vez alcançar mais pessoas com essa palavra, que esse é o propósito, né? Obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Obrigado aos ouvintes. Vamos que vamos. Deus Jesus abençoe. é o Senhor. Glória a Deus. Amém.